Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos, emissão referente a esta tarde de sábado, 19 de novembro. Como sempre acontece nestas emissões, temos um convidado. Vamos estar aqui à conversa, não é propriamente uma entrevista, é mesmo uma conversa. O meu convidado nasceu em São João da Pesqueira, tem 63 anos e vive, creio, em Lisboa. Boa tarde, Dr. Carlos. Muito bem, boa tarde, Diamantino. Boa tarde também a todos os ouvintes. Vivo efetivamente em Lisboa e só aí uma pequena precisão. Eu nasci em Ervedosa do Douro, o concelho aqui é São João da Pesqueira. Ok. Mas a freguesia é Ervedosa do Douro. E é uma freguesia que é a freguesia que tem a maior área de vinha do vinho do Porto. Ui, já estamos a começar bem. Bom, Dr. Carlos, vamos fazer uma pequena biografia. Quem é o Dr. Carlos? Bem, quem eu sou? Sou um profissional que trabalha na área da psicologia e da formação. Eu nasci em Ervedosa do Douro, depois, como lá não havia condições para que eu pudesse prosseguir os meus estudos, vim para Lisboa, fiz cá toda a minha formação académica, frequentei o curso de Psicologia e o curso de Psicoterapia, fiz os dois, mas depois acabei por optar pelo exercício da Psicologia. Ingressei em 1985 na Fundação Raquel e Martin Sain como técnico de reabilitação na área do ensino do Braille. E depois, quando concluí o curso de Psicologia, houve a oportunidade de eu ocupar essa função e desde 1992 até agora desempenho essa função de psicólogo na Fundação em acúmulo de funções também com a de formador em diferentes disciplinas. Entretanto, eu constituí família quando tinha 30 anos, casei-me, tive uma filha e pronto, basicamente é este o resumo. O Dr. Carlos, convém dizer também é cego. Não sei se na verdade é de nascença ou se depois nasceu. Praticamente. Eu perdi a visão com 3 anos. Dr. Carlos, ser cego neste país não é bom em lado nenhum, mas ser cego neste país é um problema sério ou as coisas já foram piores? É duas coisas. É um problema sério e as coisas já foram piores. Quando eu frequentei a universidade e todos os outros meus percursos académicos, havia uma muito maior dificuldade em termos de acesso à bibliografia, a possibilidade também de consultar informação diversificada, que hoje essa dificuldade é colmatada pela informática, não é? Nós hoje, antigamente, quando me distribuíam um texto para eu ler para o dia seguinte, eu sabia de antemão que não ia ser possível, porque não ia encontrar alguém que me pudesse ler um livro, ainda por cima em línguas, um texto, ainda por cima em língua estrangeira, de um dia para o outro. A possibilidade da digitalização e do processamento de texto, tudo isso é muito mais facilitado. Agora, há
outros aspectos em que as pessoas com deficiência visual continuam a ter bastantes barreiras e dificuldades, nomeadamente em duas, que é a barreira do emprego e também as barreiras da acessibilidade, quer no espaço público, quer depois relativamente a certos meios de comunicação, espaços recreativos. Portanto, esses dois aspectos do emprego e da acessibilidade são domínios em que a pessoa com deficiência visual ainda encontra muitas barreiras. E, portanto, diria que não é fácil, é um problema sério ser-se cego hoje em dia, em Portugal e noutros países também, mas as coisas já foram realmente piores. Como é que estão os cegos em termos de Braille? Os cegos leem muito Braille ou não estão nem aí para o Braille, como diz o brasileiro, devido à informática? Diria efetivamente que não estão nem aí, exatamente. Nós recebemos lá na Fundação regularmente as revistas Poliedro e Rosa dos Ventos, todos os meses, e eu pergunto quem é que as quer ler e as respostas são, na grande maioria, negativas. Só uma ou duas pessoas é que as leem. Isto deve-se a duas ordens de fatores. Por um lado, a informática veio retirar muito o interesse das pessoas pela leitura, e aquelas que conservam esse interesse adotam a informática porque é-lhes mais fácil, para já acedem a uma diversidade de obras muito maior, e o facto de estarem a ouvir o texto, e isto aqui é importante dizer que ouvir não é ler só é possível realmente com o Braille. O facto de estarem a ouvir o texto proporciona-lhes uma leitura muito mais, ou seja, um conhecimento do livro muito mais rápido, e conseguem ler ou ouvir 3 ou 4 livros, por exemplo, num fim de semana. Não seria possível. No seu conceito, um cego que não lê Braille, no seu conceito, é um analfabeto ou nem tanto assim? Não considero que seja um analfabeto. Há pessoas que não leem Braille, mas pelo facto de terem feito uma formação muito sólida, pessoas que fizeram a sua formação académica enquanto normovisuais, depois conservam esses conhecimentos e, portanto, não se pode dizer que sejam analfabetos. Agora, não, eu refiro-me aos cegos de nascença. Claro. Aos cegos de nascença. Pois, quer dizer, se não fizeram a aprendizagem do Braille, efetivamente são analfabetos porque não têm o contacto direto com o texto, não é? Por muitos livros que ouçam, não é? Vamos lá ver. Eu quero ver se consigo esclarecer isto melhor. As pessoas, mesmo não tendo um contacto com o Braille, eu acho que é difícil uma pessoa que seja cego de nascença e que não tenha pelo menos um mínimo contacto com o Braille. Acho que, porque é a única forma natural da pessoa aprender a ler. E dado que esse contacto terá havido em alguma fase da vida, se a pessoa continuar depois a fazer uso do Braille ou continuar a ter acesso a uma informação escrita, não podemos dizer que sejam analfabetos. Agora, o que acontece é que o afastamento da leitura do Braille vai fazer com que
progressivamente a pessoa perca informação, perca conhecimento ao nível da ortografia. E curioso que muitas vezes pessoas que já dominaram bem a ortografia, quando se afastam da leitura do Braille, depois começam a ter muitas dúvidas acerca de como se escrevem as palavras. Exatamente porque não têm aquele contacto direto com a forma como as palavras são escritas. E no seu entender, há como dar a volta à situação, ou isso vai um pouquinho da vontade de cada um e nada a fazer, não é? Quer dizer, eu acho que sim, que vai um bocado da vontade de cada um. Depois também seria necessário que as pessoas tivessem no mundo que as rodeia uma informação também mais diversificada em suporte de Braille, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem a reabilitação, fazem a aprendizagem mínima do Braille, mas como não existem, digamos, por exemplo, nos supermercados, muita informação em Braille, e noutros campos da vida, o Braille não está muito acessível. Depois as pessoas acabam por achar que não vale a pena fazer um grande investimento. Mas eu penso que vale sempre a pena investir no Braille, exatamente para que haja, primeiro porque ler pelo menos para mim, é mais gratificante do que estar meramente a ouvir, porque quando nós lemos temos um papel mais ativo na leitura, podemos dosear o ritmo, podemos acelerar quando é de acelerar, refriar quando é de refriar, enquanto que quando estamos a ouvir, pronto, aquilo está em velocidade uniforme e temos que estar sempre naquele registro. E por outro lado tem realmente a vantagem de haver o contacto direto com o texto e termos uma informação mais pormenorizada de como as coisas se escrevem. Mas também não nos iludamos. Efetivamente, a maior parte das pessoas, felizmente hoje em dia, devido aos avanços da medicina, perde a visão já muito tardiamente. E as pessoas a partir dos 12 anos, quanto mais tarde perdem a visão, menor é a sua eficiência na leitura. E isso faz com que, muitas vezes, ler um texto em Braille seja um processo muito difícil. As pessoas demoram muito tempo a ler. Por vezes têm que voltar ao texto, porque quando chegam a um determinado ponto já não se recordam do que leram no princípio. E é isso que também nas não motiva a insistirem nessa forma de acesso à informação. E antigamente, quando não havia a informática, as pessoas insistiam até que conseguissem pelo menos uma velocidade mínima de leitura. Hoje em dia, o facto de haver a informática faz com que as pessoas não tenham essa necessidade, não sintam essa motivação para fazer a insistência na leitura. E então optam pela informática. Eu que sou um rapaz quase da sua idade, lembro-me que em Braille existia pelo menos um jornal em Braille, dois, o Expresso e o Público. É viável, Dr. Carlos, é viável um jornal diário em Braille? Não, eu penso que não. Quer dizer, para já, o Braille é uma produção muito, muito cara, não é? Está-me a falar em papel. Em papel, sim. Pois, também só faz sentido em papel, exatamente. Sim. Sim, também há. Não, estava agora aqui com uma ideia meio... Sim. Pronto. Não é porque era uma impressão muito, muito onerosa, muito cara.
o número de pessoas também que poderiam beneficiar da mesma ia ser pequeno, o que teria, pronto, não seria, ainda seria menos rentável, digamos, e portanto acho que não é viável. É isso que, ou essa é uma das razões, das muitas razões, se calhar, que faz os cegos optarem mais pela informática? Ou seja, porque têm a notícia na hora, porque entram na internet e têm a notícia na hora. Essa é uma das razões, não? Pois, também é verdade. As versões em braille que conheci foi do Independente, da revista... Pois eu queria dizer o Independente e disse o Expresso. Era o Independente, era o Jornal de Notícias, uhum, e a Visão. Atualmente temos só a Visão. E o que é que se verificava? Essas versões em braille chegavam extremamente desatualizadas. Uma vez o Independente, quando recebi, trazia um artigo sobre os Rolling Stones, que tinham cá estado, mas quando eu cheguei a ler o artigo, quando li no sumário do Independente o nome do artigo, eu já nem me lembrava que os Stones cá tinham estado. Portanto, já tinha decorrido muito tempo. Uhum. E isso verifica-se ainda agora. Quer dizer, as revistas chegam com uma decalagem de 2 meses, por exemplo, e perde o sentido da atualidade. E depois também há outra questão. Mesmo quando os artigos são um bocado intemporais, ou seja, não importa muito a altura em que eles sejam lidos, o facto é que nós, quando não tínhamos o acesso à informática, quando digo nós, eu falo por mim, quando eu não tinha acesso à informática, quando recebia uma revista em braille, aquilo era uma festa. A pessoa sentia uma alegria de receber a informação, tinha material para ler. Agora que a pessoa tem o acesso à informática, quando chega uma revista em braille, olha, são mais um conjunto de artigos que aqui estão. E eu, por acaso, até leio mais porque quero exatamente manter esta proximidade com o texto escrito, para ver como se escrevem os nomes estrangeiros, para ver, pronto, para manter em contacto com a ortografia das palavras. Uhum. Mas, sinceramente, em termos do aporte informativo, já não tem grande interesse, na medida em que nós, através da informática, hoje em dia, temos excesso de informação, como toda a gente. Entrando agora propriamente dito no campo da reabilitação, o Dr. Carlos é uma pessoa ligada às associações, nomeadamente à CAPO, não participa, não é muito associativo, não participa muito pouco, é sócio, não é? Que papel é que as associações podem ter na ajuda para os cegos na sua vida normal, aqui em Portugal, nomeadamente, claro? É assim, eu não tenho uma participação na ACAPO desde há muitos anos. Sou sócio, mas nunca vou às assembleias. Diria que a minha atividade associativa é muito pobre, é paupérrima, e essa atitude até reconheço que seja criticável, mas pronto, é o comportamento que eu tenho tido. Agora, o papel das associações. Bem, eu acho que é sempre importante, enquanto veículos para a sociedade e para o poder político, enquanto veículos que transmitam as necessidades das pessoas cegas e deficientes visuais, porque hoje em dia a maior parte dos deficientes visuais não são cegos,
são de baixa visão. E, portanto, eu penso que enquanto veículos para a sociedade, através de ações de sensibilização, através de dar conhecimento quais são as necessidades e as potencialidades das pessoas deficientes visuais, eu acho que tem um papel importante a cumprir. Agora, também é certo que a nossa associação representativa, que é a ACAPO, enferma de um mal que é a dependência económica. E quando os organismos são economicamente dependentes, o seu poder reivindicativo é muito menor. É muito diferente de instituições que sejam economicamente independentes, não é? Isso verifica-se, por exemplo, nos centros de reabilitação, tais como Nossa Senhora dos Anjos, a Fundação Raquel Martins Chain. Também se verifica isso? Não, esses organismos têm outra função. Quer dizer, vamos lá ver. O Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos é um organismo do Estado que faz a reabilitação das pessoas cegas. Tem a função de as preparar, de as reabilitar para depois se integrarem na sociedade, né? Na vida social. A Fundação tem a missão de fazer formação profissional das pessoas deficientes visuais e, na medida em que a faça, contribuir para que as pessoas se integrem profissionalmente. É claro que nem todos os cursos viabilizam o emprego, só os cursos de telefonista, de técnico de secretariado, e há um outro curso que também viabiliza o emprego, mas que a Fundação não tem, que é o curso de auxiliar de fisioterapia, ou massagista, que tem a APDV. Portanto, essas são as 3 áreas que viabilizam o emprego. Depois os outros cursos, potencializam a realização das pessoas. Algumas conseguem, no âmbito do artesanato, realizar trabalhos com os quais complementam os seus rendimentos, mas, claro, não são assim muitas. Dr. Carlos, qual é mesmo a sua praia? Técnico de Braille ou psicólogo? Olha, são as duas. São as duas praias. Eu desempenho com igual prazer e empenho as duas funções. Porque sinto-me muito cómodo e com agrado a dar o Braille às pessoas, ensinar-lhes o Braille, ainda que às vezes sinta que depois o resultado final possa não ser tão bom quanto aquilo que eu desejaria. Ou seja, quando digo aqui tão bom, é ver as pessoas serem umas utilizadoras proficientes do Braille. Mas gosto de fazer desse ensino, e de psicologia também gosto de realizar, porque vejo que através dela consigo ajudar as pessoas a ajustarem-se melhor aos seus problemas. Enquanto técnico de Braille, Dr. Carlos, qual é a maior dificuldade de um técnico de Braille cego em si, dar essa formação também a pessoas cegas? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é mesmo que eles consigam vencer, digamos, a barreira da morosidade da leitura, não é? Enquanto a leitura não se realiza num tempo suficientemente breve para que a mesma seja agradável, as pessoas tendem a rejeitá-la. Se esse tempo se consegue atingir, pronto, a partir daí, em princípio, e se tiverem vontade para isso,
poderão ser utilizadores do Braille. Mas essa realmente é a grande dificuldade, até porque nos nossos cursos o FCD é a Unidade de Formação de Curta Duração. O FCD de Braille tem a duração de 50 horas e, portanto, em 50 horas estar a ensinar o sistema Braille da língua portuguesa e conseguir que as pessoas leiam minimamente bem, em termos de velocidade aceitável para a compreensão de leitura, é praticamente impossível. Porque a leitura pressupõe um treino de muitas e muitas horas, talvez até de centenas de horas, para quem esteja mesmo no começo. E conseguir que as pessoas sintam essa motivação para enfrentarem esse desafio é realmente o maior desafio para o técnico. E, lamentavelmente, infelizmente, na maioria dos casos, é perdido. Mas isso digamos que é uma frustração ou como direi, é o que é e não há volta a dar, tem que ser persistente e o que eu quero dizer com isto é o seguinte, se fosse hoje, voltaria a ser técnico de Braille? Acho que sim, porque é assim, eu não sinto este facto como uma frustração. Eu encaro isto de outra forma. Cada elemento, cada pessoa que eu consigo que adira à leitura do Braille é uma vitória. É uma conquista, não é? Uhum. E, portanto, eu, em vez de olhar para os casos perdidos, centro-me fundamentalmente nos casos de sucesso. E pronto, assim consigo ultrapassar as possíveis frustrações que surgissem. Mas não sinto frustração porque aceito o que é a realidade das coisas. E, portanto, se, apesar das dificuldades da realidade, eu conseguir um caso bem sucedido, para mim já é uma vitória. Eu quase que sei a resposta, mas de qualquer forma, hoje é mais fácil ou é muito mais difícil um cego arranjar uma colocação? Olha, depende muito das épocas. No passado, na década de 60, 70, quando havia a crise da mão de obra devido à guerra colonial e há muita imigração que houve, era relativamente fácil colocar as pessoas cegas, quer dizer, relativamente fácil, nunca terá sido. Mas pronto, fazia-se uma colocação razoável de pessoas cegas em oficinas, em setores de embalamento. Entretanto, as necessidades de mão de obra diminuíram e também houve o progresso nas indústrias e isso fez com que o emprego nessas áreas diminuísse. Todavia, a informática também veio possibilitar outras oportunidades de emprego, como, por exemplo, antigamente um jurista tinha muitas dificuldades na consulta de documentos, no processamento dos textos, e, portanto, seria muito mais difícil no passado um jurista exercer a profissão do que agora. E quem diz um jurista, pois diz outras áreas do conhecimento. Depois, embora não haja muitos, confesso que atualmente também não tenho assim uma informação muito generalizada da empregabilidade das pessoas cegas. Mas, por exemplo, funções como programador, isso antigamente não era possível e agora existe, não é? Portanto, eu penso que as coisas estarão mais ou menos idênticas, quer dizer, houve espaços que se perderam,
mas houve outros que se conquistaram. No domínio da função de telefonista, aí sim, acho que se perdeu um bocado na medida em que os sistemas de atendimento automático e de derivação das redes fez com que muitas empresas deixassem de ter telefonista e têm sistemas automáticos de atendimento. Eu lembro-me que no ano 2000, quando estive na China, éramos um grupo de 8 pessoas e 6 desses 8 ficaram empregados. O que, para mim, naquela altura foi uma surpresa. Sinceramente, achei que foi uma boa média. No entanto, eu confrontei a técnica da altura, creio que ainda é mesmo, Sim. E disse-me que tomara que fosse sempre assim. Na verdade não o é. Ela dizia muitas vezes que tinha cursos em que de 8 entravam 2, 3, e a muito custo. E agora creio que será ainda pior, porque, como disse, devido à tecnologia. Já vamos à sua segunda praia. Voltando ainda às associações, existe a CAP, existe uma associação que é a Cabra Cega e outras mais que agora nem recordo o nome. No seu conceito, quantas mais associações melhor, ou muitas não é sinónimo de qualidade e de sucesso? Pois, quer dizer, não vou assim pronunciar quanto ao aspecto da qualidade, porque acredito que todos aqueles que desenvolvem trabalho o façam no sentido de darem o melhor de si e terem a sua quota à parte no trabalho que é necessário fazer para a inclusão das pessoas com deficiência visual. O que eu penso é que deveria haver, digamos, um organismo, podia ser o Instituto Nacional de Reabilitação ou outra estrutura que se criasse, que fosse, num plano mais central, fizesse a coordenação de todos os esforços, para que não houvesse uma sobreposição de respostas, e para que também as pessoas mais facilmente encontrassem as respostas de que necessita. Porque, por exemplo, há muitas instituições ou associações que disponibilizam a formação, o serviço de orientação e mobilidade. E muitas vezes um deficiente visual necessita de fazer o reconhecimento de um trajeto ou de corrigir determinadas deficiências que tenha no domínio da técnica da bengala, e quando é efetivamente precisa, parece que a resposta não surge assim tão atempadamente quanto seria necessário. Portanto, é capaz de haver muitas respostas. Não estou a dizer que elas não sejam todas necessárias, eu acho que talvez necessitassem de ser melhor coordenadas. Portanto, eu defendo a existência de um organismo mais a nível central que faça essa coordenação das respostas que as associações possam dar. E aplica isso aos centros de reabilitação ou já não será a mesma coisa? Eu aplico a todos os organismos que desenvolvem a atividade dentro deste domínio. Sejam centros de reabilitação, sejam associações, seja o que for. Portanto, todos aqueles que tenham competências e interesse em atuar neste campo da inclusão da deficiência visual, penso que deviam ter o seu trabalho mais coordenado. Ou que fizessem uma intercoordenação, ou seja, eles próprios se coordenassem, ou então haver realmente um
um organismo a nível mais central que o fizesse. Que características tem que ter um deficiente visual, no caso, para entrar, por exemplo, num centro de reabilitação, como, por exemplo, a Shine? O que é que tem que provar, o que é que tem que fazer, que condições mínimas é que tem que ter? Pronto, é assim, a Fundação Shine atualmente não faz reabilitação, faz formação profissional. Né? Ok. A Fundação Shine fez a reabilitação até 1986, mas depois nesse ano perdeu essa valência e portanto agora faz a formação profissional. Os requisitos mínimos em termos de idade é ter entre os 16 e os 65 anos. Quando tem entre os 16 e os 18, precisam da autorização do encarregado de educação. E depois depende das áreas a que se candidatem, não é? Por exemplo, se for para o curso de telefonística e técnico de secretariado, é recomendável que tenham pelo menos o 9º ano de escolaridade. Nos cursos de informática e de artesanato não é necessário esse requisito. E pronto, basicamente são estes, porque como ou tenham mais capacidades ou menos em termos de aprendizagem, isso depois os programas procuram tirar das potencialidades de cada um o seu melhor para que possam adquirir o maior número de conhecimentos possível. É claro que se uma pessoa for muito capaz em termos da sua capacidade de raciocínio, de memória, tudo isso, tirará mais proveito. Se tiver mais dificuldades, depois terá uma aprendizagem com mais limitações, mas será sempre profícua. O pouco que possa conseguir já é um avanço, né? E muitas vezes o pouco que eles consigam aprender já faz uma diferença na vida deles. Bom, agora sim, vamos entrar na outra sua praia, que é a psicologia. Psicólogo cego é complicado ou não? É assim, eu acho que não é complicado. É claro que um psicólogo com visão tem um canal de observação que é muito rico e muito útil e que pode colher informações que são pertinentes para a sua prática. Mas um psicólogo cego, recorrendo à sua audição, estando atento ao tom de voz, à velocidade da voz, e fazendo as perguntas adequadas, também consegue tirar a informação que seja necessária. Mas não faz falta aquela parte do passa a expressão olho no olho, olhar olho no olho. Essa parte é ou não importante? É assim, eu não tenho experiência do exercício claro. enquanto normovisual. Claro. Mas reconheço que essa comunicação visual e a observação que se faça através da visão, reconheço que é bastante importante. O que eu penso é que não será, digamos, o facto de a pessoa não ver seja limitativo para o exercício da profissão. Não lhe vou pedir que numere, é evidente, mas e nem lhe vou pedir muito menos que mencione quem quer que seja, mas sim ou não, já lidou com muitos casos complicados? Lidei assim com alguns casos complicados, mas também não muitos, porque quando nós recebemos ali as pessoas
na Fundação, a fase mais difícil do processo de aceitação da cegueira, as pessoas já o passaram, não é? Mas às vezes surgem casos difíceis, nem tanto decorrentes da aceitação da deficiência visual, mas decorrentes de outro tipo de desajustes emocionais e até de própria enfermidade mental que, pronto, que tornam realmente a situação um pouco mais difíceis. O que é que um psicólogo diz ou pode dizer a uma pessoa que ficou cego muito recentemente e que procura o serviço da psicologia? É assim, o que vai dizer depende muito de como a pessoa, da avaliação que faça do caso, não é? Porque a resposta da pessoa depende das suas experiências passadas, depende da sua personalidade, mas também depende muito do suporte familiar que tenha. Agora, a ideia que há que transmitir é que a vida sofreu, digamos, um abalo, mas que pode continuar e tem que se infundir a esperança e a crença de que a vida enquanto deficiente visual continua a valer a pena, não é? E que a pessoa pode ser igualmente feliz. Ou seja, as pessoas, depois de fazerem o processo da aceitação da deficiência, podem continuar a ter uma vida feliz. As pessoas cegas não são infelizes pelo facto de serem cegas. Às vezes podem ser infelizes, como as outras pessoas também são, por outras dificuldades que tenham. Mas o facto da pessoa ser cega só por si não é necessariamente uma obrigatoriedade da pessoa não ser feliz e não ter uma vida de realização. O que é que sente um psicólogo quando mais tarde lhe aparece alguém que já esteve na sua frente e que conseguiu superar tudo aquilo que tinha para superar, ou seja, foi um sucesso. E o que é que sente um psicólogo nessa altura? Olha, eu sinto contentamento, sinto alegria e dou sempre muito os parabéns à pessoa que conseguiu ultrapassar esse percurso tão difícil, porque nós fazemos o acompanhamento do processo, mas os grandes heróis, quando isso é conseguido, e felizmente a maior parte das vezes os grandes heróis são mesmo as pessoas, não é? Elas é que vencem as dificuldades e conseguem reunir as forças para as ultrapassar. E por isso aquelas pessoas que consegui ajudar e com bons resultados, sinto um grande contentamento por elas. O que é que alguém já lhe disse de tão importante que fez? Não é propriamente subir o seu ego, mas que o deixou a pensar que felizmente vale a pena ser psicólogo. Então já me tem dito que as conversas que tiveram comigo que nos modificaram a vida. Algumas pessoas já me têm dito isso e foi realmente verdade. Portanto, as pessoas quando chegaram a mim tinham uma determinada visão da realidade e depois de conversarem comigo conseguiram ter uma nova visão da realidade. E com essa nova visão encontraram uma forma mais adaptativa de se ajustar à mesma e sentirem-se melhores, mais realizadas. E, portanto, eu acho que isso é importante.
E já lhe disseram o contrário, Dr. Carlos? Olha, felizmente não. Para ser franco, felizmente não. Também é certo que eu nunca trabalhei em contexto de reabilitação, enquanto psicólogo. Portanto, trabalhei sempre no contexto de formação profissional. Mas nunca tive ninguém que, depois da minha intervenção, ficasse pior do que veio. Isso é verdade. Como é que é o dia a dia do Dr. Carlos? Como é que é o dia a dia de um psicólogo, de um técnico de braille? Olha, eu, para além de psicólogo e de técnico de braille, dou muitas outras disciplinas na Fundação, ligadas à gestão de empresas, estruturas e funções da organização, empresas e produção. Dou também o cálculo comercial, a matemática para a vida, a comunicação assertiva, portanto, uma série delas. E o dia a dia, no fundo, é gerir a agenda para que possa dar as aulas de acordo com os horários que me são distribuídos e depois ir intercalando nos espaços em aberto as outras atividades de psicólogo e até também atividades burocráticas que há que fazer. Portanto, aquilo é começar às 8h30 e termina-se às 4h30. Qual é, nos tempos de lazer, o que é que faz o Carlos? Olha, eu gosto muito de ler artigos de jornal, ver certos programas informativos na rádio e na televisão. Gosto de fazer alguns jogos no computador. E pronto, basicamente é isto. E depois faço também muitos passeios com a mulher. Né? Vamos regularmente dar um passeio pelos jardins e pelos bosques, e às vezes vamos a museus e a espetáculos, e pronto, basicamente é isto. Dr. Carlos, televisão ou rádio? Mais rádio que televisão, mas há alguns programas informativos que gosto de ver na televisão, como por exemplo olha, agora nem sei como é que ele se chama, não sei se é a circulatura do quadrado, se é a quadratura do círculo, já estou perdido. Gosto também de ver aquele que é o sucedâneo do Governo Sombra. Gosto de ver aquele programa de negócios do José Gomes Ferreira. Portanto, há assim alguns que eu vejo, mas maioritariamente é rádio. E recentemente que já há bastante tempo, descobri a Rádio Observador, que me prende bastante. Televisão ao jantar ou ao almoço, sim ou não? Sim, nós ver a televisão, criou uma certa moda de criticar as pessoas que têm televisão à hora do jantar, que as pessoas não conversam e tal. Mas nós aqui temos muito espaço para conversar fora do horário de jantar. E como o jantar coincide com o jornal das 20, muitas vezes nós estamos a jantar e estamos a ver a televisão. O Carlos é telemóvel maníaco ou nem por isso? Nem por isso. Eu sou uma pessoa que não tenho assim uma grande apetência para a comunicação ao telefone. Não, quer dizer, comunico com a família quando é necessário, com os amigos também, e eles fazem o mesmo comigo, mas não sou aquela pessoa que ando sempre com o telefone encostado ao ouvido, não. O Carlos é conversador ou fica no seu canto, gosta de ficar no seu canto e observar o que está à sua volta? Olha, é as duas coisas. Eu sou daquelas pessoas que gosto muito de ter o meu espaço de sossego, estar no meu canto, mas quando estou com pessoas que já as conheço bem, portanto, quando me sinto
bem integrado no grupo, sou bastante conversador também. Mas... Convém dizer que hoje estamos à conversa, hoje, sábado, 19 de novembro, estamos à conversa com o Dr. Carlos, é psicólogo, é técnico de Belém na Fundação Raquel Martins Chanho. Dr. Carlos, futebol não está nem aí ou é uma das suas paixões? Olha, na verdade, já foi mais paixão do que agora. Agora já às vezes nem sei bem quando é que os jogos, também antigamente os jogos eram mais uniformes no seu horário, agora há jogos a toda a hora e todo instante. Mas sim, já fui mais apaixonado pelo futebol que agora, mas sim, continuo a ter interesse regular por esse desporto. Mas troca um passeio por um jogo de futebol ou nem por isso? Depende do jogo de futebol e depende do passeio. Se o jogo de futebol for muito empolgante e o passeio não for assim muito fora do comum, fico para o futebol. Mas se o jogo de futebol for assim um jogo, pronto, que não seja de muito interesse, aí não sacrifico o passeio. E música? Quem são os seus favoritos? Grupos, artistas, sei lá. Eu acho que a maioria das pessoas, em termos das suas preferências musicais, fica muito centrada nas preferências da sua adolescência, juventude. E comigo aconteceu um bocado a mesma coisa. Por isso eu gosto muito da música dos anos 60 e dos anos 70. Gosto de artistas como o Michael Field, fundamentalmente aqueles primeiros discos da década de 70. Gosto do Rick Wakeman. Depois, ao nível de conjuntos, gosto muito dos Moody Blues, dos Bee Gees, dos Beatles. Depois gosto muito também de alguns artistas do folk britânico, Steely Span, Albion Band. E também gosto bastante de música, bastante diversificada, mas mais centrada nessas duas décadas. É música portuguesa para si? Olha, há algumas coisas que eu escuto com agrado e pronto, não vou assim muito... Gosto de música assim, gosto do Sérgio Godinho, mas também gosto muito do José Cid. Eu quando digo isto mais é porque às vezes as pessoas que gostam do Sérgio Godinho costumam olhar assim costumam ser conectados com outra coisa, não é? Olham assim com um certo desdenho os músicos de outra área. Mas sim, há assim. E depois há assim algumas músicas esporádicas que uma pessoa gosta, mas que depois não pode dizer que gosta desse artista. Depende. Por exemplo, o GNR, há algumas músicas do GNR que eu gosto bastante, mas se eu disser assim que gosto de toda a obra do GNR, não posso dizer. Dr. Carlos, dou-lhe mais 3 minutos para dizer o que quiser aos ouvintes da Rádio Onda Nacional e a palavra é sua. Bem, eu não tinha assim nada particularmente estudado para dizer aos ouvintes da Onda Nacional. Dizer-lhes que relativamente à deficiência visual há muito trabalho por fazer. Espero que as instituições consigam trilhar os caminhos necessários para que a inclusão da pessoa com deficiência visual seja cada vez mais efetiva. E aos ouvintes desejo que tenham um ótimo fim de semana, desfrutem este outono. Se gostarem, comam muitas castanhas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
E fundamentalmente, olha, desejo a todos muitas felicidades e dou os meus agradecimentos por terem tido a paciência de me escutar. Ao Carlos, quero enviar-lhe um forte abraço, agradecer-lhe o facto de ter aceitado o meu convite para estar aqui. Foi com muito prazer mesmo que estivemos aqui à conversa. Não é propriamente uma entrevista, foi mesmo uma conversa. E dizer que esta conversa fica disponível em podcast logo depois das 19 horas, a hora que termina este programa, que acontece sempre aqui na Onda Nacional aos sábados das 19 horas. A técnica foi do Narciso Gonçalves, a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Dr. Carlos, um grande abraço e mais uma vez, Diamantino. Muito obrigado. Muito obrigado também. Felicidades para o programa. Muito obrigado. Obrigado. E pronto, ficamos por aqui. Voltamos para a semana com um outro convidado. Para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde e com quem quer que esteja. É bom saber que você está por aí desse lado. Não perca, para a semana vamos estar aqui certamente com mais um convidado em mais uma conversa entre amigos, aqui mesmo em www.ondanacional.com. Até para a semana. Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.